Mateus, capítulo 7, versículo do 24 ao 27. A minha está pronta aqui, Frei. Perfeito. Pode ler, por gentileza? Posso. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem sensato, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e os ventos sopraram e deram contra a casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Pronto. Muito bem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, quando nós ouvimos esse evangelho, né? E quando nós nos reunimos na presença do Senhor, na sua presença de amor, a gente vai percebendo que o convite de Jesus é de fato para que construamos nossa casa sobre a rocha firme, sobre algo que seja sólido, constante. Olha que bonito. O Monte Carmelo também é lugar de pedra, também é lugar de rocha. Rocha que por vezes a gente pensa, isso é algo que atrapalha o caminho, que obstrui o caminho. Mas também rocha é aquilo sobre o qual eu posso construir, sobre o qual eu posso ter segurança. E foi assim que os primeiros carmelitas se estabeleceram lá no Monte Carmelo. Lá no Monte Carmelo são umas pedrinhas assim branquinhas, meio esfarelentas assim, mas é uma pedra que servia, por exemplo, para que os primeiros carmelitas vivessem dentro de umas pequenas cavernas nas suas celas. Por isso, nós vamos hoje fazer um pequeno tour, tá bom? E se vocês não estiverem enxergando direito aí, vocês vão falando, que daí a gente vai mostrando. Porque os primeiros carmelitas, eles viviam lá no Monte Carmelo, nas suas celas, cada um no seu quarto, cada um dentro de uma pequena gruta. Vocês estão conseguindo imaginar uma gruta? Então, cada carmelita vivia lá. Aí, me contem aí, vocês que moram em casa, vocês moram nos seus quartos individual, sozinho, ou você divide o quarto com alguém? Coloca aí, tá bom? Se você divide quarto com alguém, com o irmão, alguns eu sei que não tem irmão, ou se você não divide quarto, não precisa dividir o quarto. Mas então, aqui, ó, esta é nossa casa. Esta é nossa casa, ó. E vocês estão vendo ali em cima algumas janelinhas, certo? Naquela janelinha são as nossas celas ou os nossos quartos. Eu vou mostrar aqui o quarto de visita para a gente ver, tá bom? Olha, tem uns que dividem quartos. Vocês sabem que na formação, seja feminina, seja masculina, tem momentos que a gente divide quarto. Mas, sobretudo na espiritualidade carmelitana, os freis não dividem quarto. Por quê? Porque a cela é o lugar do encontro com Deus. De repente, um ou outro de vocês até tenha assim, no seu quarto, por exemplo, um pequeno altarzinho, tenha uma imagem, um lugar onde você reza. Isso é muito importante para um carmelita. Ó, aqui é o quarto de visita, tá bom? Aqui é um quarto de visita, né? Esse daqui tem um banheiro ali, tem um guarda-roupa, a cama que ainda não está arrumada, porque está esperando visita. Mas, então, aqui é o quarto. É o quarto aqui de uma casa nossa, né? Agora, a espiritualidade carmelitana, ela vai falar que dentre os quartos todos, tem um primeiro quarto que ele é muito importante. Ele é muito importante. Que é o quarto de quem? É o quarto do prior. O que significa o prior? O prior é aquele que recebe. Então, olha só. Vocês estão aqui na nossa casa, né? Ó, aqui está a parte de fora. Estão enxergando aí? Se vocês não estiverem enxergando, vocês falam, tá? Olha. Aqui tem Nossa Senhora, bem bonita. Olha que linda Nossa Senhora.
Aqui tem Nossa Senhora. E assim, quando você chega na nossa casa, então o primeiro quarto com o qual você se depara é o quarto do prior. É o quarto do prior. Muito bem, seja bem-vindo, Acácio. Coisa boa que você está aqui. Acácio, nós estamos fazendo um tour pela nossa casa e falando um pouquinho da espiritualidade carmelitana, tá? Olha, aqui ó, nós temos, por exemplo, São João da Cruz, e aqui nós temos uma escada que nós vamos subindo essa escada como os carmelitas que sobem o Monte Carmelo. Os quartos, as celas, então, estão todos na parte de cima. E aqui, no primeiro quarto que tem, assim, iniciando a casa, a gente tem o quarto desse frei aqui, que é o Frei João Bernardes. Por quê? Porque ele é o prior dessa casa. É ele quem organiza a vida aqui da nossa comunidade. Então, o Frei João Bernardes é o que tem um quarto na frente. Por quê? Porque é aquele que acolhe. Chegou uma pessoa, ele acolhe. Quem quer partilhar aí alguma coisinha de como que é na casa de vocês, quando chega a visita? Como que vocês fazem, por exemplo? Alguém quer partilhar aí um pouquinho? Ou partilhar ali no grupo? Olha, o sapinho está gritando. Diga aí, quando chega a gente na sua casa, como que vocês fazem? Por exemplo, vocês têm um quarto de visita? Não tem? Ou, de repente, vocês deixam o quarto melhor para visita? É assim que a gente tenta fazer, né? Olha, aqui nós temos a biblioteca. Então, a biblioteca, né? Isso, olha, o Edilário já falou ali, né? Que depois a gente recebe na área de estar e depois na sala de jantar. Olha, legal, bacana, né? É na cozinha que recebe, né? Às vezes alguns recebem na cozinha, outros recebem na sala de TV. Cada um vai se organizando, né? Outro na rede. Por exemplo, quando eu fui na casa de alguns daqui, por exemplo, eu fui recebido na rede. Olha que coisa boa. Conforme a cultura, né? Aqui está a nossa biblioteca, né? Não é uma biblioteca tão grande, mas é uma biblioteca bacana, que tem os livros, né? Que tem várias coisas. Por exemplo, tem a regra do Carmo, né? Que é a regra que orienta a nossa vida. E nela, por exemplo, vai estar dizendo como que a gente tem que organizar a casa, que o quarto do prior seja na frente, para receber aquelas pessoas que vêm ao nosso encontro, e assim por diante. Ó, essa nossa casa aqui é uma casa que não é um convento assim gigante, né? Tem casas maiores e tem casas menores também. Ela tem 2 andares, como vocês podem ver, e quiçá vocês um dia também vão estar aqui nos visitando, né? Olha que legal, a Maria Eduarda talvez venha aqui um dia, olha que legal, né? Aqui pertinho. Também tem os que moram mais longe e todos serão muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui na nossa casa. Bom, depois tem uma coisa muito importante, que eu não sei se na casa de vocês tem. Nós já falamos da entrada e já falamos também da cela, a cela do prior e a cela dos frades. Bom, aqui, ó, inclusive, está a foto do nosso prior. Então, o prior é aquele que coordena os carmelitas, né? E nesse caso, é o prior geral. Seja bem-vinda, Deise, que é a mãe do Mateus e do Gabriel. Seja muito bem-vinda. Então, aqui a gente tem a foto do nosso prior geral. E o prior geral, ele é aquele que coordena o Carmelo no mundo todo. Seja bem-vindo novamente, Luiz. O Luiz entrou, saiu. O Tartari também entrou ali. E aqui a gente tem a nossa comunidade. Então, são esses os freis que moram aqui nessa casa. Nós somos em 5 freis. Frei João Bernardes, que está como prior da casa. Eu, que sou esse gordinho faceiro aqui. O Frei João Victor, que é um estudante. O Frei Vinícius, que é um estudante. E o Frei João Gabriel, que também é um estudante. Então, aqui, nós moramos em 5 freis. E nós, então, nos reunimos para oração,
a gente se reúne para os diversos momentos, assim como na casa de vocês também, né? Tem os seus horários, tem os seus momentos. Bom, agora na parte central da casa, que era assim que acontecia lá no Monte Carmelo, havia algo construído. E o que tinha construído no meio de todas as celas? Ó, ali estão os quartos, então, as celas, e havia algo que era mais importante, que era a capela. Então, a Capela Carmelita, para nós, ela é construída sempre no meio das celas. Então, aqui nós temos o Santíssimo. Olha que coisa boa a gente poder ter Jesus bem pertinho da gente. E quem é religioso, religiosa, padre, né? Mas também os leigos, né? Graças a Deus tem as igrejas que muitas vezes ficam abertas. Então a gente pode ter assim Jesus bem pertinho da gente. E isso é muito bom. E aqui nós temos os padroeiros, né? Os padroeiros da vida carmelitana. Olha, aqui nós temos o profeta Eliseu. E aqui nós temos o profeta Elias. Quem que é o padroeiro aí da sua comunidade? Quem que é o padroeiro aí da sua capela, da sua paróquia? Vai colocando ali. Quem que é o padroeiro, né? Nós, carmelitas, temos então como padroeiro Nossa Senhora do Carmo e também o profeta Elias e o profeta Eliseu. Quem que é o padroeiro aí da sua paróquia? Quando que é o dia dele, dela, né? Eu sei que alguns, por exemplo, o Acácio, eu sei que é Nossa Senhora dos Remédios, não é, Acácio? Então, quem que é padroeiro da sua paróquia, da sua comunidade, e quando que é a festa? A festa de Nossa Senhora do Carmo no dia 16 de julho, do profeta Elias, dia 20 de julho, e do profeta Eliseu é dia 14 de junho, né? Então, nós temos aqui, claro, a linda e formosa Nossa Senhora do Carmo. Bom, a regra do Carmo não fala nada sobre a questão ali de Nossa Senhora do Carmo, por exemplo, né? A regra do Carmo diz apenas que foi construída que eram eremitas que estavam ali justamente em torno da fonte de Elias, mas nada mais do que isso. E não diz nada de Nossa Senhora do Carmo. Mas por que que os carmelitas são tão devotos a Nossa Senhora do Carmo? Porque a capela que eles construíram era dedicada a Nossa Senhora do Carmo, que a gente diz Labruna. Por isso que os carmelitas têm uma relação especial com Nossa Senhora do Carmo, desde o início, porque lá eles construíram uma capela e dedicaram à Virgem do Carmo. Então, nós somos chamados irmãos da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Irmãos da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Isso quer dizer que nós somos irmãos entre a gente, mas também que nós somos irmãos da Virgem Maria. E isso é, sem sombra de dúvidas, algo muito bonito, porque nos revela esse carinho especial que a gente tem por Nossa Senhora do Carmo. E eu tenho certeza que cada um de nós, né, tem um carinho especial pela Virgem Maria, às vezes com outros títulos, né? Para nós carmelitas, depois vai ser Nossa Senhora do Carmo, que a gente vai crescendo nesse carinho, que a gente vai crescendo nesse afeto. Aqui, aproveitando que nós estamos juntinho de Nossa Senhora do Carmo, eu gostaria de convidar, vamos ver quem está por aí. Acácio, você está por aí? Se você estiver por aí, você pode rezar para a gente a primeira parte da Ave Maria? Está por aí, Acácio? Oi, Frei. Então, reza para a gente a primeira parte da Ave Maria. Tá ok. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem. Quando é que nós nos reunimos? Obrigado, Acácio. Deus abençoe. Quando é que nós nos reunimos aqui na capela, né? Ó, aqui estão as nossas cadeirinhas, né, onde a gente senta. Então, por exemplo, aqui nessa casa nós rezamos em dois momentos principais. Nós rezamos às 5h30 da manhã, tá? Por quê? Porque a nossa casa aqui é uma casa de formação, então tem o pessoal que vai para a faculdade logo cedo, né? Tem dia que eu brinco que nem Deus acordou ainda e nós já estamos acordando a aurora já. Mas é mais ou menos por aí. Dependendo do contexto da casa, a gente reza um pouquinho mais tarde. Mas aqui a gente reza às 5h30 da manhã. Então quem vir dormir aqui, ó, já fica sabendo que vai ter que acordar cedo, hein? Pelo menos durante a semana, no tempo letivo. E o que a gente reza? A gente reza a liturgia das horas, que são os salmos, né? A regra vai dizer que nós devemos rezar a liturgia das horas. Isso é muito legal, porque nós, então, temos contato direto com a Sagrada Escritura a todo momento. E a liturgia das horas, ela vai justamente ter essa dinâmica de santificar o dia. O nosso dia, então, as nossas horas, elas vão sendo santificadas por meio da oração. Tem as laudes e as vésperas, que são as duas principais horas, mas também tem outras horas que a gente chama de horas menores. Ao todo, são 7 momentos de oração. Nós não rezamos todos. Os mosteiros, por exemplo, vai que alguém aqui tem o desejo de conhecer a vida monástica, no mosteiro, daí se reza os momentos todos. Quem aqui já rezou, quem aqui já conhece? Coloque lá se você conhece, se você não conhece, ou se você já rezou a liturgia das horas, tá bom? Coloque lá no chat, dizendo, porque sem sombra de dúvida, é uma oração muito bela da igreja e que nós, religiosos, temos o compromisso e a obrigação de rezar, né? Porque é uma forma da igreja rezar. Aqui também a gente se reúne para a Eucaristia, aqui na nossa capela. Claro que a gente reza com o povo também. A gente vai na igreja também participar com o povo, mas a gente também tem o nosso momento de oração. Hoje, por exemplo, a gente foi participar da novena nas comunidades, mas a gente também reza aqui na casa também, né? A missa. Então, tem vários momentos ali de oração bem gostoso, bem legal, uma coisa assim, mais simples, que é do cotidiano, né? Então, ali eu estou vendo, ó, o Edilário falou que reza, né? O Leonardo e o Jonathan falaram que não conhece, mas não tem problema, tá tudo bem. Eu também não conhecia, tá? Mas com o tempo a gente vai pegando o traquejo. A gente vai, né? Às vezes no começo a gente até se embanana um pouco para rezar. Eu, por exemplo, sou craque em me embananar, né? Depois, ali, o Acácio disse que está tendo a oportunidade de ler a liturgia das horas. Que legal que os freios rezam, né? O Danilo disse, ali, o João Danilo disse que conhece, reza às vezes, porque não sabe tudo, isso mesmo, né? O Anthony disse que reza onde ele está. Que legal, isso é muito bom, né? Então, é uma oração da igreja, que não é só para a vida religiosa, é para toda a igreja, é para todos os fiéis leigos, fiéis presbíteros, fiéis religiosos, religiosas, é para toda a igreja, né? Então é aqui, ó. Então é aqui que a gente reza, aqui é o cantinho que a gente se encontra com Deus, né? Aqui a gente tem uma via sacra bem bonita, feita por um frei carmelita, e que quando vocês tiverem a graça de vir aqui, a gente tiver a graça de receber a visita de vocês, a gente certamente vai rezar aqui também. Se alguém tiver uma pergunta aí, uma curiosidade, tá? Coloca aí pergunta que a gente vai responder, tá bom? Vocês estão, né? O que a gente quer mostrar um pouco que é uma casa, é uma casa. Claro que a casa de vocês não tem capela às vezes, né? Mas é uma casa, é o lugar onde a gente se encontra, é o lugar onde a gente se sente bem, porque coisa boa é a gente estar em casa, né? Então vamos sair aqui da capela. Muito bem. Bom, depois, né, a gente tem aqui, então, uma parte que é a cozinha, que a gente tem uma rosinha de Santa Teresinha,
tá? Olha, essa rosa de Santa Teresinha, ela é trocada semanalmente em honra a Santa Teresinha, né? Nós trocamos, sempre colocamos a intenção vocacional para que Santa Teresinha, que era uma santa carmelita, né? E que, se Deus quiser, a Maria Eduarda também, quem sabe, vai fazer parte dessa família carmelitana, né, Maria Eduarda? Né? E vamos pedir para Santa Teresinha para que ela mande muitas vocações. Bom, aqui tem uma sacristia, essa aqui tem algum acólito, coroinha, né? Gosta de ver sacristia, a sacristia foi reformada atualmente, recentemente. Tá bem bonitinha agora, tá bem legal. Bom, e aqui a gente tem uma parte que eu gosto muito, né? Não porque eu sou gordinho, mas que eu gosto de ficar aqui, que é a cozinha, né? Então, na cozinha é um lugar bom de ficar, da gente preparar as comidinhas, né? Aqui a gente tem a lavanderia também, e aqui na cozinha a gente passa também algum tempo, porque é o lugar do encontro, né? É o lugar que a gente se alimenta, é o lugar que a gente nutre os nossos valores, os nossos sentimentos, partilha a vida. E hoje, assim, a gente ainda estava conversando bastante aqui em casa, né? Ontem foi aniversário do Frei João Bernardes, e hoje a gente estava conversando bastante aqui em casa sobre como é bom quando a gente chega em casa, tem uma comida que tem boas memórias para nós, né? Olha ali, a Maria Eduarda disse que recebeu as relíquias de Santa Teresinha. Eu estava aí, Maria Eduarda. E que bom, né? Que bom que vocês receberam. Eu sei também que tem alguns outros aqui também que viram as relíquias. E isso é muito bonito, né? Foi um momento muito significativo na nossa igreja aqui do Brasil. Bom, então se ali a gente tem a nossa cozinha, aqui também a gente tem uma lavanderia, que é a parte, né, que estende as roupas, e também tem uma horta aqui também. E eu não sou o melhor para cuidar de plantas, essas coisas, né? Mas eu gosto de colher frutinhas, gosto de colher. Agora, olha, a gente tem um problema aqui em casa e eu não sei. Vocês respondam aí, por favor, se vocês costumam conversar com as plantinhas aí. Digam para mim se vocês conversam com as plantinhas de vocês aí, porque as nossas aqui a gente está com um problema. Vocês conversam com as plantinhas? Isso, cuidado com a horta. Vocês conversam com plantinhas aí, meninos e meninas? Deise, vocês gostam de conversar com as plantinhas aí de vocês? Vocês escutam ela? Como que é? Vão me dizendo aí, porque essa pergunta é muito importante para mim. Ai, que bom, a Deise falou que conversa assim, que ama, né? Pois é, Deise. Você sabe que a gente está com um problema aqui com a nossa, isso aí de lá, ai, que bonito. Todo mundo diz que conversa. Oh, meu Deus. Olha, a gente está com um problema muito grande aqui com as nossas plantinhas, porque elas não estão falando. Elas não estão falando. Mas eu acho que eu já encontrei a explicação. Sabe qual que é a explicação? Estão vendo aí, ó, as plantinhas? Eu acho que é porque elas ainda são mudinha. Ai, ai. Isso, já podem colocar os kkks ali. Isso, muito bem. Então a gente não conversa com as nossas plantinhas porque elas são mudinhas. Isso faz parte. Isso faz parte também do nosso encontro, né? Isso também faz parte do nosso encontro, faz parte da nossa brincadeira, do lúdico da vida, né? Do lúdico da vida. E é bom a gente rezar, é bom a gente conversar, né? Com a vida. Aqui a gente tem Nossa Senhora do Carmo também, bem bonita, bem bonita. Muito bem. E aí? Aqui a gente tem a sala de TV, aqui tem a sala de jantar e ali tem a sala de TV. E o que vocês querem saber? Que pergunta vocês têm? Pode ligar o microfone se quiser, pode colocar no chat. O que vocês querem saber? Aqui tem esse cantinho aqui que eu gosto de ficar sentado aqui. Às vezes eu abro meu computador aqui e eu gosto de passar um tempo aqui também, trabalhandinho, né? Hoje à tarde passei respondendo ali alguns candidatos, alguns vocacionados. E o que vocês têm de curiosidade? Quais as perguntas? Quem que vai perguntar ali primeiro? Vamos lá, vamos colocar aí as perguntinhas. Vamos colocar as curiosidades que vocês têm. Não tem curiosidade boba, não tem pergunta boba, tá?
A grande maioria aqui ainda não veio aqui na nossa casa. A grande maioria. Tem a Deise que conhece bem, graças a Deus. De repente ela até ajuda eu a responder. E a Deise falou que ela gosta dessa casa, né? Sim, Deise. A gente divide sim as funções, tá? É tudo divididinho assim, tudo organizado. Bom, e tem duas coisas importantes, né? Tem uma dimensão que a casa é nossa, então é a gente mesmo que tem que cuidar, né? A gente tem uma colaboradora, tem uma funcionária também, aqui em outras casas também, geralmente tem alguma funcionária, mas quem tem que cuidar primeiro da casa somos nós, porque a casa é nossa. Então a gente divide as funções. E as funções são geralmente divididas em dois aspectos. De um lado, por obrigação, porque as coisas têm que ser feitas. Mas, tanto quanto possível, a gente tenta também dividir a partir dos dons de cada um. Eu, por exemplo, se eu for cuidar da plantinha, ali da horta, a horta vai morrer. Não vai sobreviver por muito tempo. Então, por exemplo, se eu for cuidar da parte da comida, eu já me saio muito bem. Mas essa noção de casa, que eu acho que é legal a gente perceber, porque aqui a gente está falando, né? A gente está falando aqui de um contexto de casa. Mas pense isso também para além. Por exemplo, na pastoral. Também na pastoral vai ter frades que vai ter um dom para isso e não tem dom para aquele outro, né? Alguém essa semana perguntava sobre essa questão de Frei, por exemplo, ser professor. Sim, tem alguns que são professores, tem outros que são ali para o trabalho pastoral, tem alguns que são para a questão mais prática, então cada um tem o seu dom. Por isso que as divisões das tarefas, elas vão se dando durante toda a nossa vida, né? Seja também para a gente ter esse senso de responsabilidade. Por exemplo, essa semana, o Frei João Bernardes foi viajar. É ele que coloca o lixo lá fora. Então, terça-feira, o Frei João Bernardes não estava, então vamos colocar o lixo lá fora, porque senão a lixeira vai passar e não vai pegar. Então, esse senso de cuidado, de responsabilidade, de zelo, né? Bom, certo? Deu para responder mais ou menos? Se qualquer coisa, vai perguntando mais aí. A Maria Eduarda perguntou se há diferença, qual que é a diferença entre frei e padre. Maria Eduarda, você é da paróquia São Sebastião? Você é da paróquia ali de Graciosa ou de alguma outra paróquia? Coloca ali pra gente. Qual que é a diferença entre frei e padre? Por que eu digo isso? Porque eu e o Frei Tiago, seu pároco, tá? Nós temos um videozinho ali, que quem sabe depois a gente consegue até colocar aqui também no chat, que explica um pouco essa diferença. Então, veja, nós temos os padres diocesanos. Todos os bispos, eles são então ligados a Dom Mário Spac, exatamente. São ligados diretamente ao bispo. Pronto. Depois tem outra coisa que a gente chama de vida religiosa, que ela pode ser feminina ou masculina, tá? Pode ser vida religiosa masculina ou vida religiosa masculina. Dentro da vida religiosa masculina, quando ela surgiu como um grupo de irmãos, né? E foram surgindo diversas ordens na igreja, por exemplo, os próprios beneditinos, que é uma das ordens mais antigas da igreja, e eles surgiram como ordem de irmãos, ou os franciscanos, e assim por diante. Depois, seja por necessidade ou outras questões, essas ordens foram também permitindo que os seus frades fossem ordenados padres. Por isso que tem freis que são ordenados padres e outros que não. Por exemplo, o seu pároco, o Frei Tiago, ele é ordenado padre, né? Então, é um frei que é ordenado padre. Qual que é a grande diferença entre o frei que é ordenado padre ou não? É o tipo de serviço que cada um vai prestar. Os freis que são ordenados padres vão fazer principalmente coisas ligadas ao seu ministério ordenado, e aqueles que não são vão fazer em relação a outros serviços, tá? E da onde que vem essa nomenclatura frei? São as ordens, os grupos que surgiram ali entre o século XIII e o século
15 e 16, que são as ordens religiosas. Então, quem faz parte de uma ordem, ele é chamado frei. Seja ele padre, seja ele não padre. Seja ele religioso irmão, seja religioso padre, ele sempre vai ser chamado de frei, que significa o quê? Irmão. Por isso que vem de freira, que a gente às vezes fala freira também. Entendeu? Mas depois a gente pode ver ali o videozinho também, você cobra pra gente qualquer coisa, que a gente vai mostrando ali, né? O Edilário perguntou se tem algum dia que é só dos freis, um dia para viverem alguma coisa em comunidade. Tem sim. Aqui em casa, por exemplo, é na sexta-feira, a gente chama de recreio, tá? Mas ontem, por exemplo, também, o Frei João Bernardes ele estava de férias, ele estava na casa da família dele, por exemplo, eu, Frei Vinícius e Frei João Victor, nós fomos para lá, em Joinville, que fica uns 100 quilômetros daqui. Por exemplo, foi um momento só nosso, foi muito gostoso, foi muito legal, foi muito bacana, né? E cada comunidade daí vai se organizando, né? Do seu modo. Por exemplo, né? As comunidades de formação têm uma organização. De repente, uma outra comunidade ali de frades de vossos perpétuos, eles têm outra organização. Mas é sempre importante que a gente nutra essa convivência, sabe? Esse gastar tempo junto. Gastar tempo junto. Isso é muito importante. Porque são os nossos, tá? Não adianta. Eu quebrei o pé semana passada, torci o pé semana passada, só, né? Torci. Mas, por exemplo, eu não podia caminhar. Daí toda a minha comunidade, de algum modo, me ajudou. Toda a minha comunidade me ajudou. Um arrumou o quarto para eu ficar embaixo, o outro foi dirigir quando eu precisei ir para a faculdade, que tinha que ir. Outros dois foram lá cumprir a agenda de uma atividade que eu tinha no interior do Paraná, porque eu não podia caminhar lá em Paranavaí, entende? Então a gente vai se entreajudando. Eu acho que esse é um testemunho bonito da nossa vida, assim, né? Todas as casas são apenas com 5 freis? Bom, o nosso regimento, o nosso estatuto, ele diz que cada casa deveria ter pelo menos entre 3 e 5 frades. Tá? Então as constituições vão apresentar isso. Por quê? Porque não existe frei, não tem como eu ser frei se não tem um outro, né? Frei significa irmão, e só tem irmão quando tem uma outra pessoa. Então, geralmente, as comunidades religiosas, sejam femininas, masculinas, diferente do diocesano. O diocesano geralmente vai morar sozinho, mas nas comunidades religiosas, geralmente são de 3 a 5 frades. Infelizmente, de vez em quando, porque vocês ainda não entraram, às vezes, seja comunidades de irmãs, seja comunidades de freis, acabam tendo menos, mas isso não deveria acontecer. Não deveria acontecer. Deveria ter pelo menos 5 freis ou muito mais, né? Às vezes tem uma outra casa que tem bastante, mas o comum mesmo, muitas vezes, é ser poucos, né? O Danilo colocou ali, né, que é padre diocesano e padre religioso, exato, né? Então tem o religioso presbítero, o religioso padre e o padre que é o padre diocesano, né? O religioso padre, ele não é diocesano, ele é religioso. E nisso está o elemento principal. Antes, por exemplo, né? Aqui em casa, por exemplo, tem alguns jovens que pretendem se ordenar padres no futuro. Beleza, mas antes disso, você sempre é importante lembrar que você vai ser religioso, né? Tanto é que o processo formativo é diferente da vida religiosa feminina e masculina e da vida diocesana, né? Quem for ser padre tem que fazer teologia e filosofia tanto quanto, mas tem outras etapas que a vida religiosa tem e que não tem na vida diocesana. Ali, né, o Frei Vinícius, que está nos acompanhando ali quietinho, mas ele está nos acompanhando, né, e isso é bom que, ó, a gente vai se ajudando. Ó, o Frei Vinícius já colocou ali o videozinho, tá, Maria Eduarda, você pode assistir, e os outros também. Isso. O Jonathan, olha, o Jonathan conhece, mas tu é rodado, né? Esse Jonathan, meu Deus do céu, ele só não vem aqui em Curitiba, ele tá me enrolando. Mas o Jonathan gosta do Dom Mário também, né? Imagina, obrigado ali. É que eu tô lendo, tá? Então eu tô vendo as mensagens aqui agora.
Vamos orar sempre por mais vocações. Isso mesmo, Deise, vamos rezar pelas vocações. Aqui em Paranavaí são 3, exatamente, eles moram em 3 aí. O Frei Tiago, o Frei Flávio e o Frei Gentil. O Frei Flávio, que mora aí, ele é o nosso comissário, ele é o nosso prior, então. Entende? Então, tem aquele que é do mundo todo, que é aquela foto branca que vocês viram, e depois tem aquele que é aqui da nossa região. Por exemplo, no nosso caso, é o Frei Flávio. A Deise pergunta, Frei pode se tornar padre e padre não pode ser Frei? Deise, então, um Frei ele pode se tornar padre, tá bom? Então, é feito o processo ali formativo, né? Então, qualquer Frei, desde que seja ali aprovado, ele pode se tornar, né, se ele tem vocação, se ele se sente chamado para isso, se tem as condições, ele pode sim ser ordenado padre, desde que faça os estudos ali próprios, tá? Agora, de repente, você tem, o que acontece? De repente, você tem um padre diocesano, isso às vezes acontece num lugar ou no outro, e de repente você tem um padre diocesano que ele resolve virar Frei, entende? Ele já fez toda a formação e ele está ordenado padre, inclusive. Bom, e se ele resolver virar Frei? Ele vai ter que passar por um processo formativo, sobretudo por uma etapa chamada noviciado, que essa é para a vida religiosa feminina e masculina, para a vida religiosa no geral, a etapa por excelência da formação, que é quando a gente ingressa realmente na vida religiosa que se dá por meio do noviciado, né? Vocês lembram daquele filme Noviça Rebelde, né? Esse meio antigo, puxa vida, já é antigo esse filme, eu tô velho. Mas essa figura da noviça, do noviço, que é a etapa daquele jovem que ingressa. O Edilário lembrou, porque o Edilário também já tem algumas primaveras aí. Então, a vivência daquele ano. E no final desse noviciado, o jovem ou a jovem professa os votos de pobreza, castidade e obediência. E ele professa esses votos e vai renovando todos os anos, anualmente, até que chega uma altura que ele renova pelo resto da vida, e daí ele vai ser um Frei pelo resto da vida, né? Eu, por exemplo, fiz a escolha de não me ordenar. Tive a formação, tudo, mas eu fiz a opção de não me ordenar. Se eu quisesse me ordenar, não seria proibido a princípio, não teria, entende? Mas aí cada um vai vendo como que ele se identifica na sua missão, na sua vocação, na sua vivência, né? Isso que é bonito. Muito bem, ali o Anthony disse que ia perguntar quem era o provincial, né? Exato, o provincial então é o Frei Flávio, tá? Que mora ali em Paranavaí, na cidade da Nossa Maria, tá bom? O Luiz Gustavo perguntou se eu sou formado em teologia e filosofia, né? Sim, sou formado, tá? Então, todos os freis aqui do comissariado, a gente bate muito nessa tecla que tem que estudar pelo menos 2 faculdades. Uma delas é teologia. E a outra, se ele for se ordenar padre, necessariamente tem que ser filosofia e teologia. Se ele não for se ordenar, ele vai fazer filosofia, ele vai fazer teologia e ele pode fazer filosofia ou alguma outra faculdade, tá? No meu caso, sim, eu fiz filosofia, fiz teologia, fiz o mestrado e agora vou começar o doutorado em teologia. Mas para dizer o quê? Que é muito importante que a gente invista numa formação acadêmica sólida, numa formação assim que seja bastante sólida nesse aspecto, em vista, né, de atender às necessidades do mundo. São muitos os questionamentos que a sociedade faz para a gente. E se a gente não tiver assim uma clareza, né, a gente se perde. Se eu quisesse, Luiz, poderia, não teria. Você escreve uma carta, como qualquer um outro, faz o pedido, né, e até mesmo porque eu tenho a formação acadêmica necessária. E se eu não tivesse, eu poderia completar minha formação e me ordenar, né? O processo é sempre entre 2 partes. O meu desejo e o aceite da ordem, até para você ingressar, né? Qual que é o meu desejo e qual que é a necessidade, qual que é a dimensão da ordem, né? Então, bom, a ordem precisa
precisa de frades, né? Precisa de frades ordenados, precisa de frades que façam outras funções, então tem trabalho para todo mundo. Quem quiser entrar, trabalho não vai faltar. A Maria Eduarda pergunta: o Frei recomenda essas faculdades para quem não quer seguir a vida religiosa como padre ou frei? Com certeza, tá? Principalmente, né, a gente vê hoje que há na teologia muitos leigos que estão buscando fazer teologia, tá, Maria? Muitos, 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 muitos. Bom, daí tem cursos que são online, por exemplo, né? E daí, claro, que tem que dar uma olhadinha na qualidade dos cursos, mas tem muitos leigos, né? Bom, como uma pessoa formada em teologia, você pode dar aula, você pode atender em algumas demandas públicas também, como, por exemplo, pode ser que você tenha uma facilidade maior para trabalhar como alguém que trabalha na dimensão da capelania hospitalar, né? Ou outras dimensões, né? E a filosofia, que também lhe permite, seja trabalhar como professora, como professor, até do ensino médio, né? Inclusive, ou outras áreas. Então, são faculdades, né? Não são faculdades que enriquecem, tá bom? Então, se você quer garantir o pé de meia, tem minhas dúvidas se você vai conseguir ter uma boa condição com essas faculdades, né? Quais são as faculdades aí que vocês sonhem? Se você sonha, você coloca sonho. Se você já fez, você coloca ali, ó, por exemplo, o Edilário já colocou que sou formado em filosofia e geografia e pós-graduado. O Edilário, ele é professor, né? Ele é professor também, ali das criancinhas. Por isso que ele estava na festa junina no final de semana. Frei, como funciona a questão dos freis eméritos? Como lá em Graciosa tem o Frei Jerônimo. Olha, uma coisa legal, né? Olha, a Deise é formada em pedagogia, isso, o sonho da Maria Eduarda, jornalismo, que massa! Você sabe que tem, Maria, o Frei Tito Brandsma, que foi um grande jornalista da Ordem do Carmo. A gente também tem outros freis, até hoje, que se dedicam ao jornalismo, isso é muito legal, né? É uma profissão muito, muito linda. Os demais também podem colocar ali. Mas, olha, tem coisas que são eméritos, né? Como, por exemplo, um bispo, vocês sabem, né, quando ele chega a 75 anos de idade, ele pede lá ao Papa, né, que ele se torne emérito, e o Papa dá uma licença ou não para ele se tornar emérito. Professores também às vezes têm isso, né? Agora, o que acontece? Acontece que na vida religiosa não tem aposentadoria. Não tem. Pode acontecer que a pessoa até deixe de exercer alguma função, no sentido assim, pela idade dele, né? Como, por exemplo, o caso do Frei Jerônimo, né? Quem vier aqui nos visitar em breve, lá em Paranavaí a gente tem o Frei Jerônimo, que é idoso, né? E tem dificuldade de locomoção, tudo é cuidado pelos frades e também por alguém lá que colabora. Enfim, né? Tá idoso, já trabalhou muito, já correu muito e agora precisa descansar. E eu acredito que é muito bacana, porque essa pessoa, então, agora está encontrando, né, o seu momento de sabedoria, seu momento de tranquilidade, de leveza. Agora, ela não se aposenta da consagração. Ela não se aposenta. Por isso que a dimensão da consagração para um religioso é fundamental. É isso que dá a sua identidade. Existem muitas formas de viver essa consagração, inclusive na aposentadoria, inclusive não exercendo mais trabalhos, né? Esses dias, né, quem acompanha aí, vocês sabem que a nossa página está fora do ar, nós estamos ali com um problema, né? Por isso que a gente não está postando, mas a gente trabalhava e continua trabalhando bastante. Só não estamos postando foto agora. Daqui uns dias ela volta, né? Ao ar, se Deus quiser. Mas o fato é que a gente anda bastante, a gente corre bastante. E esses tempos aí que eu torci o pé, eu tive que ficar em casa de molho. Mas continuei vivendo minha consagração. Continuo vivendo. Por quê? Porque não é o movimento, não é o que eu faço que me faz ser frade ou não, mas é como eu vivo essa realidade. Bom,
Ali o Luiz Gustavo falou, né, do nome. Eu lembro, sim, Luiz, que foi a primeira coisa que você perguntou para mim, se podia mudar o nome, né, quando se tornava religioso ou religiosa. Isso varia muito de grupo para grupo. Entre nós, carmelitas, no passado se mudava bastante o nome, né? Tem aqui, é, é, por exemplo, o nome do Frei Jerônimo ali, que também o Leonardo deve conhecer, além da Maria Eduarda, né? O Gustavo também conhece. Então, por exemplo, o nome do Frei Jerônimo não era Jerônimo, né? Mas ele colocou Jerônimo para ficar mais fácil de pronunciar e porque também tinha essa tradição de mudar o nome. Hoje em dia, a igreja passou a compreender também de um outro modo, né? Que cada um é batizado com o seu nome e que aquele nome também é para santificar a pessoa. No passado tinha a ideia do que eu morro para a vida que eu tinha e agora estou nascendo de novo por meio da vida religiosa, né? Então são duas compreensões diferentes, mas as duas são muito bonitas, porque as duas, no fundo, querem apresentar essa vida em Cristo, né? Aqui entre nós, os freis carmelitas, não é proibido, tá? Não é proibido, tem vários frades que acrescentam, ou troca o nome, né? De vez em quando a gente encontra um outro que troca. Então, né? Bom, a propósito, se alguém fosse mudar aí, eu queria saber que nome que vocês queriam colocar. Sim, o Luiz Gustavo não conhece, mas ele colocou ali Jerônimo, eu achei que ele conhecia. Enfim, mas tá bom. Eu achei que tivesse visto por foto, João. O João Gabriel lá, que eu fui na casa dele, conheci o pai dele, muito legal, foi muito legal no dia que eu fui na casa dele, porque eu peguei e coloquei a chave do carro do pai dele no bolso e fui embora. Depois eu me dei conta que eu tinha saído com a chave do bolso me dei conta não, ele me ligou, e daí eu fui lá no meu bolso, a chave do carro do pai dele estava no meu bolso. Sorte que eu não tinha ido longe ainda. E ele perguntou se eu me formar em filosofia ou teologia antes de entrar no seminário ou para um convento, como fica o processo de formação dos que depois que eu entrar, né? Bom, João, você pode fazer as duas faculdades, inclusive, tá? Pode fazer. Tem um período que você vai ter que fazer de qualquer jeito. Um processo de discernimento vocacional, o postulantado, o noviciado e esperar pelo menos 3 anos de voto simples. Entende? Porque isso é próprio da vida religiosa. Isso é próprio da vida religiosa. Agora acontece, por exemplo, de casos, de repente o jovem já entra com a filosofia feita, tranquilo. Entende? O jovem, o adulto, entra com a filosofia feita. Então, claro que ele não, provavelmente, né, desde que seja uma filosofia ok, reconhecida, ou a teologia, né, muitas vezes ele não vai ter que fazer novamente, entende? Inclusive, podem fazer outras faculdades, tá? Podem fazer outras faculdades, outras formações também, não só a filosofia e teologia. Mas o fato é que você tem que fazer esse processo todo, tá? Muito bem. Ali, exato, o Frei Dom José Cardoso, ele é aposentado porque ele era bispo, né? Freis aposentam quando atinge uma certa idade, financeiramente aposenta, tá? Isso sim. A gente paga o INSS para quando ficar lá a gente ter também, né? Porque daí a gente já não vai estar produzindo mais. E sim, sumiu. E o meu pé, graças a Deus, está bom. Muito bem. Gente, olha que legal aqui. Olha que legal. Edilária se chama Ângelo. Nós temos um Santo Ângelo na ordem que é muito importante, tá? Mas nós, então, já estamos chegando ao final. E foi boa a nossa conversa? Eu gostei muito. Eu achei muito legal. E eu gostaria de convidar o Deise. Você não quer ligar a sua câmera aí e rezar para nós uma Ave Maria? Você, assim, que é uma presença materna, feminina. A Deise é a mãe do nosso postulante Mateus. Hein, Deise? Você não quer ligar aí a sua câmera e rezar uma Ave Maria aqui juntinho com Nossa Senhora para nós? Para nós concluirmos o nosso momento?
Deise? Deise? Eu acho que a Deise sumiu. Então vamos rezar aqui, pedindo para que Nossa Senhora cuide, ou então ela ficou com vergonha. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que a Virgem Mãe do Carmelo nos abençoe e nos guarde, tá bom? Muito obrigado pela presença e participação de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica com Deus, tá bom? Obrigado a todos aí que participaram. Isso, que legal. Ali todo mundo respondendo. Ali a Deise. Oi, Deise. Deise. Deu certo aqui. Agora ligou. Então tá bom. Beleza, então, tá, gente? Fiquem com Deus. Um grande abraço para todo mundo. Até a próxima.